A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA. Seguindo a tendência, mas contrariando todas as odds, este podcast tem o patrocínio de Bet Santos, a Bet dos Caetianinhos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que você não encontra em nenhuma outra bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Faça agora mesmo sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar este programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Salve, salve, Alberto, salve, salve aí todo mundo que tá ligadinho aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos ouvindo, e agora a vaca foi pro brejo, Alberto, segue o jogo. E para abrilhantar a nossa noite, temos a honra de tê-lo novamente conosco, Bismarck, esteve conosco aqui no segundo episódio, e está retornando aqui no nono episódio. Naquela altura, tínhamos acabado de trocar o comando técnico e hoje já estamos no apagar das luzes da temporada, infelizmente com a eliminação do CSA na Série C 2023, Bismarck. Infelizmente o clima não é bom, mas você é muito bem-vindo, a gente está feliz de ter você aqui. Boa noite. Boa noite, Alberto, boa noite, Marcos, boa noite a todos os ouvintes que nos escutam. É um prazer novamente estar com vocês, desde já. Agradeço a vocês pelo convite mais uma vez. Infelizmente, estamos aqui para comentar sobre um momento ruim, né, do CSA. A gente estava vindo, na nossa última passagem, de uma expectativa, né, que com um novo treinador as coisas melhorassem, mas infelizmente não deu, né? Mas a gente está aqui para comentar sobre esse momento do CSA e passar para o ouvinte a nossa visão, a nossa leitura e a resenha do futebol, né? O jogo de domingo foi 0-0, o CSA recebeu o Remo no estádio Repelé, e era a nossa última chance de classificação, por assim dizer. Esse episódio, inclusive, o ouvinte sabe que nós costumamos gravar na segunda-feira, mas eu deixei de propósito para terça-feira para a gente esperar o jogo do São Bernardo para verificar se matematicamente estaríamos ou não eliminados. E estamos eliminados, Marcos. Mas o jogo em si de domingo não foi quem eliminou o CSA, né? Acho que o buraco é muito mais embaixo, Marcos. Muito mais, Alberto.
É o somatório de um ano inteiro em que as coisas não funcionaram para o time do CSA. Não é o resultado agora de agosto que botou o CSA nessa situação de estar. O time do CSA, vale ressaltar, lembrando do ano todo, não se classificou para a semifinal do Alagoano, não se classificou para as decisões ali da Copa Alagoas, quando precisava, para ter uma esperança de Copa do Brasil. E na Copa do Nordeste terminou também, salvo engano, na última colocação do seu grupo. Então, Isso. é um ano inteiro em que, exceto o avançar de fases ali na Copa do Brasil, nada deu certo, né? E aí agora vai para a próxima semana apenas para cumprir tabela, uma coisa que a gente não via no CSA há muitos anos, Alberto. Verdade. O Marcelo Cabo vai a campo com Dalberson no gol, Arnaldo, Ednei, Rafael Foster, Hernandes, Iago Henrique, Bruno Matias, Tomás Bastos, Gabriel Tagliari, o Raiva das Negras lá na frente e Iago Teles. Bismarck, eu acho que o Marcelo Cabo tentou aí a variação tática que podia. A gente viu aí no CSA que nos últimos jogos tentou de tudo, tentou a variação do esquema tático, a escalação aqui, a gente vê que cada jogo é alterada, mas assim, não surte efeito, muda 6 por meia dúzia e carece de qualidade, Bismarck. Sim, sim. Daí a gente tem que voltar para o contexto, né? Como o Marcos contextualizou. É o início da questão que a gente tem que pegar o fio da meada, né? Onde tudo começou errado no CSA, né? O mau planejamento da diretoria, onde o time não consegue avançar para uma Copa Alagoas, que praticamente é um campeonato, é uma Copa amadora. Então a gente vê as coisas como foram mal geridas, né, no CSA e culminou nessa situação, né? E eu vejo que o Marcelo Cabo, nessa situação, ele é um dos menos culpados, né? Porque ele pega o bonde andando, né? E você pegar uma situação dessa, ou seja, você ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, é muito complicado, né? A gente percebe que o Marcelo Cabo, ele tentou trabalhar com o que tinha, né? Só que a gente precisa ser sincero, o elenco do CSA é muito ruim, muito mal planejado. Ele ainda tenta as mudanças. A gente percebe que ainda o CSA sofreu com desfalques. Enfim, se a gente for pegar o elenco do CSA, poucos se destacam, né? A gente pode pegar o destaque do CSA foi o Dalberson, né? Que é o goleiro, ou seja, se o goleiro está se destacando, alguma coisa está errada, né? Então, se a gente for ver, Dalberson, Tagliari e muitas contratações abaixo da média, né? Então, não dá para culpar o Marcelo Cabo, né? Eu vejo que ele tentou fazer o que pôde com o elenco que ele tinha nas mãos, mas infelizmente o elenco não correspondeu, né? É verdade, não dá para tirar leite de pedra. Eu vi, tem um amigo aqui em Recife que é torcedor do Náutico, estava de olho no jogo do CSA, porque o CSA não vencendo o Remo, o Náutico estaria dependendo apenas de si na última rodada contra o São Bernardo para definir sua classificação. E quando ele me enviou, olha, estou torcendo aqui contra o CSA, foi exatamente no momento em que eu vi a escalação, cara, e vendo Raiva Negas de titular lá na frente, eu já deu vontade de dizer a ele, não se preocupe não com o CSA, porque hoje Raiva Negas está no ataque. Infelizmente, foi uma contratação bastante badalada, Marcos, que não vingou. Eu digo, inclusive, que garoto Abner, que veio da base do Fluminense, veio em julho, estreou agora na última partida e jogou muito mais bola que esse Raiva Negas aí, viu, Marcos? Jogou melhor do que o Raiva Negas.
Não sei porque, não entendo porque ele não foi utilizado antes. Talvez alguma questão aí em treinamentos. Vale ressaltar que um jogador, o Abner, ele fez sua primeira partida no profissional, que foi esse último jogo do CSA contra o Remo. Antes disso, tinha jogado apenas no sub-20 do Fluminense. Não chegou a fazer nenhum jogo na categoria de cima, profissional, como foi essa, né? E aí acabaram jogando o menino na fogueira, Alberto. E aí fica difícil de você até fazer um prognóstico, uma avaliação desse jogador. Porque quando teve um jogo contra o Paysandu lá em Belém, ele nem foi escalado, ficou de fora. Depois houve rumores aí de que ele tinha faltado algum treino, uma sessão de treinamento, e houve essa punição. Também teve jogos que não foi relacionado, mas nessa partida aí, que era para a vida, já valendo a vida do CSA, ele entrou bem, né? Porque o elenco do CSA é o que o Rafael Tenório mesmo disse, é um elenco medíocre. A fala dele naquele momento foi totalmente errada, mas é a realidade do time. É um elenco medíocre, porque o Raiva Negas ele foi escalado de titular porque o Todinho sentiu antes da partida e o Jô estava suspenso. Então você olha assim, ó, perdeu duas peças no comando de ataque, eu vou ter que recorrer a quem? Vou ter que recorrer a Raiva Negas, que mais uma vez não fez uma boa partida. Vou ter que recorrer a Robinho, que perdeu aquele lance ali, que podia ter mudado a história do jogo. E aí? O elenco é medíocre. Essa é a realidade do CSA. O Rafael ali falou, depois bateu ali, depois veio se justificar, dizendo que tinha falado como torcedor, o que para mim não justifica, porque você acha, Alberto, que o Mário Marroquim, presidente do CRB, não é torcedor do CRB? Que o Marcelo Paes não é torcedor do Fortaleza? Que o Landim não é torcedor do Flamengo? Que a Leila não é torcedora do Palmeiras? Todos são, mas eles sabem do peso da responsabilidade. Mas olha, o CRB, se não me engano, de 14 partidas agora para subir, ele precisa ganhar 12. É impossível. Mas ele, nas entrevistas, ele fala. Eu mandei entrevista para você lá dele da CBN. O que foi que ele falou? O repórter perguntou se o CRB Só tinha. patada. Só Mas patada aí e é coisa. característica dele, né? O repórter perguntou lá capiciosamente se o CRB tinha jogado a toalha. O que foi que ele respondeu? Você achou a toalha? Então, se você não achou, é porque não jogou. Então, é isso que se espera de uma função de um presidente. Enquanto não houver, como há agora, nenhuma possibilidade matemática do CSA, no caso, se classificar para a segunda fase da Série C, não pode jogar a toalha. Mas o presidente ali, abrindo lá para falar com o torcedor, como ele se explicou, cria todo esse mal-estar no elenco, que para mim é óbvio que o elenco sentiu. Porque você vê o ímpeto e a força do CSA na partida contra o Botafogo, era um time que jogava para frente, que buscou, que falta qualidade, falta, mas é um time que jogou, tentou jogar bola os 90 minutos. Mas nessa partida contra o Remo, agora, nessa última partida, foi um time que você viu que não tinha força, que aparentemente sentiu, porque você, por mais que se diga, não, o elenco tá fechado aqui, nós vamos com tudo para cima, beleza, mas na hora que passa 30, 40, 50, 60 minutos e a bola não entra, começa a entrar na cabeça do jogador. E o que se viu ao final da partida foi isso: os jogadores saindo completamente desolados, jogadores como o próprio Taliari chorando. Então, é claro que a fala do presidente desestabilizou todo o elenco, Alberto. É verdade, e era esse ponto que eu ia trazer para ti, Bismarck, para comentar exatamente isso. A fala do presidente no jogo anterior certamente pesou, porque o desempenho caiu vertiginosamente do jogo contra o Botafogo para isso contra o Remo, e termina com o Taliari saindo chorando de campo, e até mesmo o técnico Marcelo Cabo, depois na coletiva, bastante emocionado com os resultados que não vieram, Bismarck. Sim, sim, acho que com certeza, né, essa fala do presidente, né,
E como o Marco citou, né, se espera de um presidente uma postura sensata, né? Lógico que existe sim aquela paixão pelo clube, no entanto, tem que existir em primeiro lugar o profissionalismo, né? E a gente percebe que naquela situação ali foi só emoção, foi só coração e que é inadmissível, né, para um presidente de um clube que está à frente de um clube sério, né, e tem aquela postura, lógico que os jogadores, treinador e toda a equipe passa essa insegurança, né? O elenco já não é bom e você passando essa insegurança através dessa fala, porque essa fala repercute, né? E a gente sabe que a mídia é um canal muito forte, né? Isso daí chega muito fácil para a família dos jogadores. E, enfim, né? Eu acho que ele foi muito infeliz na fala dele. Acho que essa gestão do Rafael Tenório deixa muito a desejar, né? É uma gestão que é um manual do que você não fazer à frente de um clube, né? Se esperava-se muito do Rafael Tenório pela primeira gestão, mas infelizmente a gente percebe que ele vem gerindo nesse segundo mandato com muito amadorismo, né? Eu acho que o CSA não merece, né, ter um presidente dessa forma. O CSA é um clube sério, merece um presidente sério, né? Então acho que ele foi muito infeliz e desestabilizou sim o grupo, desestabilizou também toda a equipe e assim, né? Como o Marco citou, acredito que o CSA precisava de motivação, né? Ou seja, a, aqueles jogos da Copa do Brasil, o jogo contra o Inter, né? Tinham que ser jogos motivacionais, né? Tinha que pegar aqueles jogos e tentar servir como um sprint final ali para o grupo, para saber que mesmo com pouca técnica, mas vai na vontade, né? A gente vê que a torcida estava sempre do lado do CSA, estava sempre apoiando, sempre lotando os estádios, mas infelizmente essa fala do presidente acho que foi muito infeliz para o contexto que o CSA tava inserido, sabe? Realmente, e eu penso assim que vou dar uma declaração forte aqui, anote, viu? Diferença de Rafael Tenório para Marcelo Paz, do Fortaleza, diferença de Rafael Tenório para Leila Pereira, do Palmeiras, além da responsabilidade, é o quê? O teor alcoólico do sangue, isso faz muita diferença, tá? Que é isso, Alberto? Mas falando de coisas que não faltam no sangue, amor da torcida do CSA ao seu clube, mesmo nessa situação, é algo que nunca faltou na temporada. Eu vou trazer aqui alguns números para vocês, assim, números inéditos. Eu peguei o meu Excelzinho e fiz algumas contas baseadas o quê? No relatório financeiro do clube, em cada jogo em casa. Nós tivemos quantos jogos em casa nessa Série C? 10 jogos. Fechou a temporada para o CSA, ainda tem mais um jogo, mas é fora de casa, né? Nos 10 jogos que estavam previstos para o Repelé, já aconteceram. Dos 10 jogos, gente, a nossa média de público foi de 7.093 torcedores. 7.093 torcedores, o que para o porte do CSA não é pouca coisa. O jogo em que nós tivemos mais público, pelo menos o oficial, tá? Porque às vezes a gente fica com a nítida impressão que os números oficiais podem destoar da realidade, mas os números oficiais são que o jogo que tivemos maior público foi o jogo contra o Pouso Alegre, no dia 30 de julho, com 10.226 torcedores. E o jogo que tivemos menos público foi exatamente o jogo contra o Brusque, o segundo jogo em casa, já no dia 20 de maio, que teve apenas 4.707. Ainda assim, são números muito superiores àqueles daquele time vermelho que só aparece quando o time está em alta.
Com relação à renda, gente, isso varia muito porque o preço dos ingressos também vai variando, né? Então, teve jogo aqui que o CSA praticamente deu ingresso de graça, ingresso a R$ 5, e outros o ingresso mais caro. O jogo em que a gente teve maior renda foi o jogo contra o Manaus, no dia 8 de junho, com 13 mil, isso não é renda, o saldo, tá? Eu já estou deduzindo as despesas. O saldo de R$ 13.000 positivo. E o jogo em que a gente teve mais prejuízo foi o jogo seguinte. O do Manaus foi dia 8 de junho. O jogo seguinte em casa foi contra a Aparecidense no dia 20, em que tivemos R$ 23.591,32 de prejuízo. Qual foi a média? A média não, o somatório do saldo dos jogos, tá? Um prejuízo líquido, somando todos os superávites e déficits, um prejuízo líquido de R$ 14.322,24. Isso mostra, Marcos, o quanto é importante a gente contribuir com o clube, até mesmo por fora, por meio principalmente do programa de sócio, né, que você faz parte, porque com certeza, através do sócio, você tem menos deduções para se fazer da receita que o clube ofere. Daí a importância, isso é até um assunto que a gente pode tratar num próximo episódio, né, Marcos? Isso, positivo, Alberto. No sócio, no esquema de sócio torcedor, ainda mais agora que é no cartão, né? Ele já vem descontado, como se fosse uma mensalidade de academia, né? Já vem descontado no cartão, nessas academias de rede. É um valor que o clube ali já conta. Não tem, até nas campanhas que o CSA está fazendo, né? No último ano e nesse ano, que foi uma campanha brigando para ser rebaixado, para não ser rebaixado no ano passado, e esse ano brigando para classificar, sempre rolam essas promoções e se despreza, meio que se despreza a renda, né? Das partidas, e aí fica mesmo com o dinheiro de patrocínio, o governo de estado, os outros patrocinadores, aí via federação, CBF, e aí esse é praticamente o dinheiro em que se pode contar, né, nas divisões mais inferiores, como Série C e Série D, é mais dinheiro de patrocinador do que dinheiro propriamente dito assim de bilheteria, salvo grandes clubes que porventura estejam nessas divisões mais inferiores, né? Eu Mas fiquei. pode Pode continuar, pode concluir. falar. Eu ia dizer aqui que eu fiquei espantado quando eu fui olhar esses relatórios com as despesas, né? A despesa para custear um jogo desse, Bismarck, gira em torno de 50 a 60 mil reais de despesa, tá? Só o aluguel do Rei Pelé para um jogo custa 7 mil reais. E fora isso, ainda tem seguro, ainda tem taxa da federação, ainda tem 5% sobre o valor bruto arrecadado, descontado para o INSS, que eu fiquei sem entender, fora os descontos de INSS do pessoal da arbitragem, e toda a equipe de arbitragem, o delegado da partida, toda a equipe que assessora, supervisor, coordenador, até mesmo tem um desconto da Associação de Cronistas Esportivos. Cara, é um valor bem alto de 50 a 60 mil reais. Foi bom, é bom de vez em quando a gente dar uma pesquisada nesses relatórios para a gente estar por dentro, Bismarck. Mas uma coisa que eu também quero trazer para ti é uma indagação que eu tenho a respeito do meio ingresso, né? Da meia entrada, aliás, que é o padrão, né? A gente vê em Alagoas, todo mundo paga meia. E pelas minhas contas aqui, pelo que eu sei de um pouco de administração, se todo mundo está pagando meia, significa que ninguém está pagando meia, porque o clube que estipula o valor dos ingressos não vai fazer o desconto real para isso. O que você acha a respeito disso, Bismarck? Então, é uma questão complicada, sabe, Alberto, Marcos, porque a gente sabe que torcedor ele é muito movido à questão da paixão, né? Então é uma forma de você, quando lança esse programa da meia, de tentar resgatar esse torcedor, né? Mas em contrapartida, como você mencionou, né? Futebol é caro de se fazer, né? Futebol não é barato, né? Então,
tudo isso mexe com a questão do orçamento, né, do clube, né? E a gente escuta no noticiário aí, né, que o CSA está numa situação financeira desagradável, né? Isso daí é triste porque se a gente for pegar uns 2 anos atrás, né, o CSA estava muito bem, estava no azul, né? E, e devido a essas desorganizações, eu acho que fazer isso é tentar fazer com que o torcedor não deixe de comparecer, né? Porque, de certa forma, o torcedor ele é o coração, né, do clube, né? Então, é aquela coisa, aquela faca de dois gumes, né? Não vai faltar o torcedor, mas em contrapartida, será que está sendo vantagem, sabe, para o clube? Mas aí vocês citam também a questão do programa de sócio-torcedor, né, que o CSA vinha crescendo muito, né, sobretudo quando subiu para a Série A. Mas depois disso, esse programa ele vem caindo muito, né? Então, acho que é importante o CSA ele fomentar, né, essa questão do programa do sócio-torcedor para tentar, de certa forma, melhorar a questão da sua saúde financeira, né? Exatamente. Falando de sócio-torcedor, a gente já puxa o próximo assunto, enaltecendo aqui, quero parabenizar, para fechar esse assunto, parabenizar a torcida do Azulão. De fato, é uma torcida que não decepciona, é uma torcida que chega junto, que está presente, que é um patrimônio, concordo, é o maior patrimônio desse clube. Entra presidente, entra jogador, sai jogador, e a nossa torcida, ela permanece. Entre os planos de sócio-torcedor está o plano Rainha Marta Bronze, Rainha Marta Prata. Considero aí, acho que não tem muita discussão sobre isso, a maior azulina de todos os tempos, a mais ilustre, várias vezes eleita a melhor do mundo, mas que infelizmente encerrou sua participação em Copas do Mundo pela seleção brasileira de forma dramática, de forma lamentável. O Brasil se despede dessa Copa do Mundo na primeira fase, a Espanha é campeã, e me deu assim um aperto também no coração de ver a Rainha Marta, nossa azulina, se despedindo dessa forma, Marcos. Não é a primeira grande atleta que termina a sua carreira por seleções sem títulos, né? Vários outros atletas, até de outras nacionalidades, também terminaram sem títulos. Zico nunca ganhou Copa do Mundo, Di Stéfano também não. Então, assim, vários outros grandes atletas que acabaram sua carreira sem o título, assim, de ter sido campeão mundial pelo seu país, né? A gente lamenta muito. Eu assisti todos os jogos da seleção brasileira, né, nessa Copa, pelo menos a maioria dos minutos deles, né? E é uma seleção que não engrenou. O único jogo que jogou bem, assim, com folga, que se refletiu até no placar, foi contra o Panamá, mas todos os outros a seleção muito abaixo, fez um jogo muito covarde contra a França ali, sempre atrás, não propunha o jogo nem nada. E para mim a seleção brasileira ela tem sim por obrigação de brigar, de bater de frente, de peito aberto contra qualquer outra seleção. E isso se refletiu no último jogo contra a Jamaica, quando não conseguiu fazer o gol, não tinha uma boa criação, não conseguia municiar bem ali, e era bola chuveirada na área para um ataque de estatura baixa, com zagueiras muito altas da Jamaica, que não conseguiram furar, não tinha um chute de média distância, não tinha uma jogada individual que pudesse quebrar uma linha, então faltou da seleção. Muito se foi criticado a técnica, a Pia Sundhage, que está à frente da seleção já tem alguns anos. Sobrou muito para ela essas críticas, porque faltou, a seleção ficou devendo e muito, Alberto. Uma das coisas que
resta de muito positivo dessa Copa do Mundo foi a exposição que ela teve. Ela foi transmitida, todos os jogos foram transmitidos pelo Cazé TV, né, pelo YouTube. Isso é algo muito positivo para o crescimento do futebol feminino, Bismarck. Eu acho que a gente tem visto aí uma exposição maior, e com maior a gente tem mais receita, com mais receita a gente consegue profissionalizar mais e elevar o nível do futebol feminino, que está num nível muito bonito de se ver. Eu gostei muito dessa exposição da Copa do Mundo. O que é que você achou, Bismarck? Primeiramente, a respeito da Marta, só voltando um pouquinho para a Marta, eu acho que a Marta, ela fez o papel dela, né? E assim, né, ela tem que ser muito valorizada, né? Pelos brasileiros, sobretudo pelos alagoanos, né? E esse é um assunto que gera bastante polêmica, mas com todo respeito ao Pelé, mas eu acho que o nosso estádio, o Rei Pelé, né? Deveria se chamar Rainha Marta, né? Porque se a gente for ver, né, o Pelé, ele tem uma história imensa, né, no futebol, né? Mas em Alagoas, praticamente, ele não fez nada, né, por Alagoas. Então, pela figura da Marta, né, o que ela representa, acho que ela merecia essa honra. Mas eu acho que é um debate para outros temas, né? E eu acho que ela deixou a marca dela, ela deixou a história dela, né? A maior artilheira das Copas, né? No masculino e no feminino. Então, acho que ela contribuiu bastante para a questão do futebol feminino. Contextualizando com esse assunto que você tocou, acho que essa questão do futebol feminino passa muito pelo dedo da Marta, né? A gente vê que a todo momento ela está lutando, né, por essa ascensão do futebol feminino, né? A gente vê que o Brasil, aos pouquinhos, vem crescendo, né? Hoje é obrigatório, se eu não me engano, né? Todo clube da Série A tem um time feminino e um time masculino, né? Então, de certa forma, isso daí já é um avanço bem significativo, né, para o futebol feminino. A gente vê o futebol brasileiro sendo transmitido, né, na Rede Globo, né? Acho que é um avanço muito grande, por isso que se esperou um pouco mais, né, da seleção brasileira, né? Porque foi uma seleção brasileira que vem já nesse formato, né, de investimento do futebol brasileiro. É lógico que está longe do formato europeu, mas a gente vem crescendo. Então se esperou muito devido a esse investimento. Acho que foi o primeiro ano que teve voo fretado, né, para uma seleção feminina. Então teve todo um suporte a mais, né, todo investimento, né? Eu vejo que a gente tá longe, né, do mercado americano e europeu, até mesmo asiático, em relação a investimento do futebol feminino e valorização, mas eu acredito que a gente está caminhando, né, em passos pequenos, mas eu acredito que o futebol feminino ele segue em processo de evolução. A gente vê que acho que depois pós-Marta, né, porque provavelmente acredito que ela está nos últimos anos da carreira dela, a tendência é que esse mercado do futebol feminino cresça cada vez mais. Eu acredito que o Brasil tem que se engajar cada vez mais, né? Seja nas divisões de bases. E até em relação à questão da treinadora, né? É complicado, né? Você questionar a treinadora, porque, pelo que eu venho entendendo, ela vem querendo investir na base, né? Então, é todo um processo de formiguinha, né? Então, requer muita paciência, né? Lógico que ela errou, mas é todo um contexto, né? Mas eu vejo que o futebol feminino ele vem avançando, e a gente espera que um dia a gente seja contemplado, né, com essa tão esperada Copa do Mundo feminino, né? Hashtag Estádio Rainha Marta já. Concordo, assina embaixo. Mas você falou num ponto importantíssimo, Bismarck, que é essa questão do pensamento de longo prazo, né? Talvez a técnica, eu tenho minhas críticas à tática, a parte tática da técnica
brasileira feminina, mas essa parte do investimento em longo prazo é algo que ela vem trazendo de fora e que falta muito a nós brasileiros, e aqui no CSA não é diferente, muito pelo contrário, acho que isso é ainda mais intenso, até a base do masculino tem pouco investimento, não tem aquela visibilidade, especialmente nessa gestão, Rafael Tenório, acho que até o finado O Maravilha investiu mais na base do que o nosso presidente licenciado, Rafael Tenório. Eu acho, Marcos, que é porque a base é medíocre, viu? São medíocres. Eu ouvi, Bismarck falou, e eu lembro que quando na primeira divisão, já tinha essa exigência aí, que todos os clubes da primeira divisão tinham que ter um time feminino, mas não tem registro nenhum, eu mesmo não encontrei registro nenhum de um time feminino do nosso azulão, Marcos. Também nunca ouvi falar, não, né? E sobre esse tema, é um tema muito delicado e eu acho que a tendência, Alberto, vai ser melhorar com a implantação do CT, né? Já que tem vários campos lá, segundo o projeto, para treinamento de até outras modalidades esportivas, espera-se que esse cenário mude. Mas você falou da base do CSA e pelo menos o que tem de notícias é que a base está sendo muito bem gerida lá pelo Marquinhos Mossoró e também pelo Pedrinho Tenório ali, e pelo que foi falado até pelo presidente Cristiano Beltrão, presidente do conselho Cristiano Beltrão, é a expectativa de 3 a 5 jogadores integrados ao elenco principal para a próxima temporada, né? Então, pelo menos, já que a gente não fica sabendo nem qual é o nome do povo, não sabe onde assistir nem nada, né? Pelo menos de expectativas foram criadas, Alberto. Basta saber se as expectativas vão ser concretizadas. Diante disso, me resta agradecer. Bismarck, mais uma vez agradeço pela tua participação. Você abrilhantou aqui o nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite de vocês, Alberto, Marcos. Infelizmente, eu queria estar aqui comentando, né, sobre a questão da classificação, né, do CSA, mas infelizmente não foi como a gente esperava, mas a gente continua, né, continua na batalha, continua torcendo, né, vamos esperar agora infelizmente, né, para 2024, vai ser um ano difícil, né, mas a gente tem que abraçar, tem que torcer até o final, e é isso, a gente está à disposição quando vocês precisarem também para comentar, para resenhar a respeito do nosso azulão, beleza, pessoal? Muito bom. Eu sei que você é corredor também, é esportista. Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Então, só seguir lá meu Instagram, Leonardo Bismarck. Segue lá meu Instagram e a gente tá lá para contribuir, para conversar também. E às vezes me aventuro, né, nessa questão da corrida. É bom, né? Esporte é vida, né? Muito bom, parabéns. E você também, Marcos, muito obrigado. Infelizmente, um programa veio para baixo, assim, eu vou ver se eu arrumo uma trilha bem tristezinha, aquela musiquinha do Naruto, para encerrar o nosso programa de hoje. Mas agradeço, Marcos, mais uma vez. Boa noite, medíocre. Eu já vi, inclusive, alguns stories aí do Bismarck treinando. Basta saber se é natural ou fake nerd. Tem que ver aí se ele não usa o suco, né? Alberto, oi? Chamar o VAR, né? Tem que ver aí, né? Vou pedir aí pro Rodrigo fazer o julgamento dele aí. Alberto, eu que agradeço mais uma vez estar por aqui com vocês. Como você falou aí, infelizmente o clima tá pesado, mas as minhas últimas palavras nesse programa de hoje é que a situação precisa melhorar, Alberto. O CSA desde o ano passado vem com esse clima muito pesado, de muita alfinetada. Hoje já vi áudio do ex-presidente
do Conselho do CSA, o Raimundo Tavares, respondendo a um torcedor, criticando o presidente licenciado Rafael Tenório. Então as coisas precisam, Alberto, mudar muito de posição e precisa se profissionalizar. O que o CSA precisa, como o Bismarck falou, é de profissionalização. Não dá para ter pessoas amadoras no comando de um time do tamanho do CSA, Alberto. É inadmissível que hoje você tenha uma direção de pessoas que não entendem nada de futebol. O CSA aí está largado na mão de pessoas que nunca foram nada. Então fica difícil, Alberto, você gerir um clube desse jeito. Não pode se pensar o futebol do CSA de maneira tão amadora como vem sendo feito. É preciso que se mude, que o presidente veja retornando ou não, porque já pelo conselho já não tem nem mais clima do CSA, do Rafael Tenório permanecer. Então é preciso que seja visto isso aí na permanência dele ou na permanência dele, de alguém que venha para tocar o CSA de uma maneira mais profissional. Porque da forma como está, Alberto, com tanto amadorismo, com pessoas que não entendem nada, o exemplo do Santa Cruz está aí, que já bateu na Série A, assim como o CSA bateu, desceu para a Série D e ano passado vai jogar só o Campeonato Pernambucano. Não achem que isso é impossível de acontecer com o CSA, não. O CSA já bateu na segunda divisão do Alagoano. Não é possível que a gente vai se permitir retroceder a tal ponto, né? Então a mudança tem que ser feita, Alberto, de pessoas profissionais. E isso é interessante porque eu não sei se ainda permanece, porque o presidente muda de opinião como quem muda de blusa, né? Então, que vinha para a candidatura da Prefeitura de Rio Largo no ano que vem. Então, como é que você vai, por exemplo, pensar em um presidente que vai montar um secretariado todo de compadre que não entende de nada de prefeitura e que se a Câmara dos Vereadores votar alguma coisa contra ele, ele vai o quê? Se afastar, pedir licença da prefeitura? Então, isso conta pontos contra o próprio Rafael Tenório. Então, é preciso pensar o CSA e tudo que se for fazer de uma maneira mais profissional. Não dá para ter mais amadorismo no CSA na situação que está, Alberto. O CSA tem que melhorar muito, a começar por esse podcast, viu? Atualmente, nós estamos em 11º lugar, já eliminado, sem chance de classificação para o G8, com 24 pontos. Próximo compromisso do Azulão é sábado, contra o Amazonas, lá em Manaus, apenas para cumprir tabela. Em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi, e se Jesus não tiver voltado antes, ainda nessa situação nós retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira. Gagarin falou, Seton confirmou, e eu sigo acreditando que a Terra é azul! Beleza. Agora eu queria fazer uma última pergunta aí para o Mark. Sim, queria saber se você se entregou ao suco. Essa sua pergunta aí é um tema para os próximos capítulos. Saiu pela tangente. Muito bom.